Boa noite, meus queridos amigos, saudações brasileiras. Meus irmãos, as instituições, como todos nós sabemos, foram aparelhadas. E neste aparelhamento, as ideologias de Satanás foram incluídas, a liberdade da carne e os desejos humanos para controlar a terra. E isto daria e tem dado poder às autoridades internacionais. Eu venho dizer a todos os meus irmãos brasileiros, aqueles que valorizam as virtudes, a fé, que valorizam a realidade das famílias, que realmente querem construir um Estado forte. Nós há muito tempo vemos recebendo ataques dessas hostes humanas que querem controlar toda a humanidade. E eles dizem saber o que é importante para as nossas vidas. Você construiu a sua casa e ocupou com seus filhos, e vem uma administração externa querer entrar dentro da sua casa e tirar a sua autoridade. Nós, brasileiros de direitas, nós não iremos aceitar esses desígnios impostos, onde tem brasileiros pior do que os portugueses que vieram colonizar o Brasil, que nos dominaram e mataram a muitos brasileiros. Nós temos que ter como exemplo, hoje, esses que estão nas instituições que trocaram a justiça por dinheiro, trocaram a justiça por poder. Nós precisamos colocar atrás das grades todos estes. Nós temos uma geração de pessoas convictas que o pensamento esquerdista, socialista e o futuro do socialismo, comunismo é a única saída para toda esta nação. Nós sabemos claramente, meus queridos amigos, que poucos foram os que realmente compreenderam isso no início dessas mudanças no interesse político da nação brasileira, que precisamente aconteceu no ano de 2013. Eu quero dizer a todos os brasileiros que o momento de nós podermos deixar que nós que venhamos mandar em nossa propriedade privada, é nós que devemos valorizar tudo que essa terra produz e não deixar mais atravessadores e muito menos chineses, americanos, russos e etc. E esses drogados, colombianos, narcotraficantes venezuelanos, mexicanos e etc. tentar controlar a liberdade da América e a vista grossa do poder público jurídico no Brasil e no mundo. Tanto na América do Norte como na América do Sul, nós precisamos levar a sério essa questão das drogas, pois qualquer mãe e pai sofre muito com seus filhos, esses que dizem saber os seus limites do seu consumismo nestes entorpecentes. Meus queridos amigos, nós precisamos esquecer desses políticos que são comunistas e socialistas que o tempo todo quer dar o melhor e colocar as coisas muito facilmente de graça. Mas de graça não é nada, pois eles recebem seus salários e todos os tributos da nação é usado para projetos sociais que não alteram uma visão de liberdade coerente que tornará um indivíduo próspero. Eu quero dizer que Rodrigo Pacheco, Arthur Lira e todas as injustiças que há no mundo acontece por pensamentos como desses magistrados, desses ministros atuais comunistas, pois pesquisem um por um que vocês verão a partilha e o socialismo e de seus pensamentos que governam a Constituição brasileira. Eu quero dizer a todos os brasileiros que possam recobrar os seus sentidos, proteger estas terras assim como protege aquilo que vocês adquiriram, suas propriedades. Pois nós temos exemplos de invasões nestas reformas agrárias feitas neste Brasil, que grande parte venderam essas terras e cancelaram as propostas do sentido de plantar, para poder colher e vender para o mundo. Nós precisamos fazer com que o Brasil seja inteligente, pois Satanás e seus filhinhos conseguiram fazer que os TikToks e as imagens dos ídolos pudessem claramente
transformar o Brasil numa consciência contra Deus, e as majestades políticas de partido se tornaram professores na educação, no MEC, nas universidades, e realmente usam os tributos elevados para destruir empresas no Brasil. E nós vimos juízes cheios de ideologias comunistas, com a varinha da justiça, destruindo a verdadeira justiça nos acordos trabalhistas. Eu quero dizer claramente a todos os brasileiros que não foi o presidente Bolsonaro que foi o primeiro a pedir uma limpeza no Supremo Tribunal Federal, pedindo o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, que não tem mérito, não tem brilho, não tem uma história limpa para poder ter a firmeza de um homem que valoriza os justos, os simples, mas eles estão mais com as más interpretações da fé de amar os inimigos que não compartilham de nossa esperança e de nossos pensamentos. Assim como o padre Paulo Ricardo e tantos líderes religiosos que colocaram as palavras de Jesus em contextos de morte, sacrificando seus filhos e suas próprias vidas em situações que os inimigos atravessam as fronteiras determinados em roubar as nossas terras. Assim como eles fizeram há muitas guerras onde as forças militares brasileiras com soldados honrados, assim como esse soldado baiano que morreu falando em proteger os trabalhadores dos ataques do Estado e de policiais sem honra que obedecem uma hierarquia militar desonrosa. Meu querido Brasil, nós precisamos valorizar o sangue dos mortos, tanto do Brasil e do mundo que lutaram em viver pela verdade, e não colocar o dinheiro à frente e usar as maracutaias da lei para enrolar processos para que caiam numa lei para poder vencer os processos. Então é isso aí, aqui quem vos falou sou eu, João Ricardo, e que nesse 7 de setembro possamos declarar ao universo que nós entendemos o recado, pois a única autoridade sobre a liberdade dos homens não é um homem e nem um espírito maligno que irá nos governar, mas sim o Espírito da verdade que nos chama para ser colaboradores conscientes do respeito às virtudes que foi dada com muito sangue. Por isso eu digo, somos mais Brasil. Tchau.